Fala, comandante, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Bruno Benites e hoje a gente vai falar sobre comunicação. Como treinar a minha equipe para ter uma comunicação efetiva com os meus clientes, aonde vai gerar um maior número de vendas e um maior número de aceitação dos meus produtos em relação às sugestivas na frente do caixa. Antes da gente ir para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todos os assuntos que a gente está trazendo aqui em relação à gerência de um negócio no ramo da alimentação. Isso vai fazer com que a sua empresa se torne sólida e lucrativa dentro de poucos meses. Então, bora para o vídeo? Não há sucesso em nenhuma empresa no mundo se não vender produtos. É muito importante que a gente entenda que toda empresa nasceu para vender produtos. E se a gente não tratar a nossa empresa, o nosso negócio no ramo da alimentação da mesma forma, não tem como a gente ter sucesso. Então, o principal pilar de qualquer empresa no mundo é vendas. E se tu não tem um time treinado para realizar essas vendas, provavelmente você vai ter um problema aí no seu fluxo de caixa, provavelmente você vai ter um problema no seu faturamento ao final do mês. Então, o papo de hoje, a gente vai falar de aspectos que trazem maior rentabilidade, que trazem melhor lucratividade, falando de forma assertiva para o seu cliente. Primeiro ponto, que é simples, mas que muitas vezes a gente acaba ignorando, é a intensidade das palavras. Eu já treinei muitas equipes para vendas. Então, um dos passos principais para qualquer bom vendedor é a intensidade das palavras. Se eu simplesmente querer passar um vídeo de venda para vocês com um tom de voz mais agradável e que, percebe? Desse formato, eu nunca vou conseguir transmitir energia, entusiasmo, decisões, se não intensidade nas palavras. A mesma palavra dita em formatos diferentes causam no nosso cérebro uma forma diferente de interpretação. Quer ver uma coisa? Não. Não. São a mesma palavra, as mesmas letras, a mesma forma, o mesmo idioma, mas com intensidade diferente de não. Então, quando eu falo um não mais incisivo, é praticamente uma ordem. Agora, quando eu falo um não naquele formato, devagar, já se torna aquele não quase que um sim, né? Então, essa interpretação, ela vem do nosso inconsciente. E é muito importante que você consiga transmitir isso, e se você não tem a habilidade de se comunicar, mas precisa passar isso para a equipe, coloca eles para assistir esse vídeo aqui, porque essa intensidade, o simples fato de você ter a noção de que existe essa intensidade, vai facilitar para que você faça uma boa comunicação. E aí vamos trazer isso para um formato bem prático, porque eu gosto de contextualizar aqui para que você entenda da forma certa. Em muitos momentos, quando eu estive à frente de operações, as pessoas que estavam atendendo o público tinham comportamentos e tinham vocabulários de forma inadequada para vender mais. Então, o primeiro ponto, se eu trabalho com público, se eu sou uma pessoa que precisa vender, eu preciso saber lidar com as informações que eu preciso transmitir para essas pessoas. E o primeiro ponto, e às vezes eu quero alertar aqui para vocês, as pessoas falam que o vendedor ele tem que ser falante. Não, o vendedor ele não precisa ser falante. Se você falar demais em momentos que não são convenientes, você vai acabar perdendo a venda. Vamos citar o exemplo? Eu presenciei várias vezes em algumas equipes, até eles entenderem o contexto da comunicação assertiva, que muitas vezes chegava o casal para fazer algum pedido ali dentro do restaurante e o atendente ele acabava falando demais. E isso incomodava as pessoas que estavam querendo fazer o pedido. Então, o primeiro ponto da comunicação é: eu preciso falar, eu preciso sugerir aquilo que o meu cliente está disposto a comprar. Então, como que eu vou saber isso, Bruno? Perguntando. Então, o primeiro ponto que eu sempre falo e eu trago para o script de venda aqui, que é: oi, tudo bem? E aí, hoje você vai querer doce ou salgado? É uma pergunta aberta onde eu consigo direcionar o meu cliente para o tipo de produto que eu ofereço. Obviamente, depende do produto que você vai oferecer aí dentro da sua empresa. Mas, se você oferece produtos doces e salgados, esse é um bom início de conversa.
Ah, eu prefiro doce. Ah, que legal, bacana. Você já conhece a nossa empresa? Você já conhece o nosso cardápio? Você já conhece o nosso produto? É um segundo ponto para você abordar, né? Então, eu consigo ir direcionando. Eu chamo isso de uma venda guiada, né? Então, esse é um dos pontos importantes, porque falar por falar, somente falar por falar, não vai trazer resultado. E não é falar muito que vai fazer você vender mais, mas é saber falar o que o cliente precisa escutar. Então, nesse momento, quando eu começo a guiar o cliente, ele se torna muito mais propenso a sugestivas dentro da minha comunicação. Então, eu vou conduzindo ele dentro desse processo. Então, a primeira dica é a intensidade das palavras. Então, quando eu vou falar, por exemplo, nessa condução, se eu quiser fazer com que o cliente compre um produto com um ticket mais alto, eu vou falar, nossa, esse produto aqui é muito bom. Eu já provei. Então, essa forma vai fazer com que o cliente entenda que aquele produto é bom, que você está dizendo, eu já tive essa experiência e é muito bom, e provavelmente ele vai adquirir esse produto. Então, esse simples fato de você colocar essas palavras vai aumentar as chances do cliente escolher aquele produto. A segunda dica é controlar a emoção. Tome cuidado para que você não entre no clima do cliente. Como assim, Bruno? Eu já atendi muitas pessoas, sim, eu já coloquei muitas vezes a minha barriga no balcão para provar para as pessoas que eu treino sobre vendas que tudo parte de uma boa comunicação. Então, em alguns momentos, chegava aqueles clientes bravos, né? Então, eu já atendi muitos clientes aí na beira do balcão que ele falava assim, olha só, eu só vou pedir se não demorar. Falei, claro, olha só, o nosso produto ele leva em torno aí de X, Y, Z tempo para ficar pronto. A senhora consegue aguardar esse tempo? A senhora tem esse tempo para aguardar? Então, e isso tudo com alegria, com entusiasmo, com o intuito de melhorar o dia daquela pessoa, né? Porque, obviamente, aquela pessoa não está tendo um bom dia. E aí entra o segundo quesito que eu quero trazer bem firme para vocês aqui, que é controle a sua emoção. Não é porque a pessoa chegou brava, não é porque a pessoa chegou ali naquele momento de uma forma ríspida que eu vou agir ou que eu vou me acuar com ela. Então, vou falar para ela com qualidade, com tranquilidade que, não, com certeza, o nosso produto demora XYZ. Ah, eu não tenho esse tempo para aguardar. Falei, olha, infelizmente eu não vou conseguir te atender. Então, isso também faz parte de venda. Por quê? Se eu mesmo que ela não consiga aguardar aquele momento e ela for bem atendida, provavelmente ela vai voltar outras vezes aqui na empresa, né? Então, é importante que eu saiba trabalhar isso. E aí entra alguns outros pontos. É aquelas pessoas que pediram e estão aguardando, mas estão impacientes. Falei, olha senhora, aguarde só um minutinho, a tua comanda é XYZ, faltam 3, faltam 4, faltam 5 para ficar prontas, então está na ordem de produção, a nossa ordem de produção é assim, assim, assim. Então eu comunico de uma forma efetiva para que tranquilize o cliente naquele momento de muitas vezes angústia. Só para quem trabalha no ramo da alimentação sabe que cliente com fome é cliente bravo. Então isso é muito importante que você consiga se sair bem dentro da sua comunicação. Não entre na pilha do seu cliente. E mesmo também quando eu estou vendendo, né? Tem em alguns momentos eu já peguei pessoas extrovertidas ali na frente do caixa, né? E aí ele vem, só que aquela parte extrovertida que eles estão dando risada alto, muitas vezes sob o efeito de álcool também, já peguei pessoas assim de atendimento nesse momento, eu não posso entrar na pilha deles. Então eu vou me conter, eu vou falar, vou rir, vou ficar tranquilo, vou atender, mas eu não entro na pilha deles. Porque se eu entrar na pilha deles, eu não vou saber comunicar de forma efetiva. Então tome cuidado com as suas emoções, tanto para a parte negativa quanto para a parte positiva. Beleza? Próxima dica é: não é o que você fala, é como você fala. Um exemplo bem prático disso, não adianta vocês quererem ofertar tudo para o cliente se a forma com que você está falando não está sendo efetiva. Então, voltando ali atrás, quando a gente falou sobre oferecer, guiar o cliente dentro do teu cardápio, cuide o como você vai falar. Então, a intensidade que a gente deu um exemplo ali, em relação a eu já comi esse produto, faz toda a diferença. Então, isso também faz parte do como, né? Porque eu posso, olha, eu já comi esse produto, então não tem intensidade naquela entrega, mas olha, eu já comi esse produto, eu tenho intensidade, tenho como. Isso é de forma intencional eu estou fazendo isso. E isso vai fazer com que você venda mais. Então, o como, não só para oferecer, mas o como eu vou lidar com um cliente bravo na frente do caixa também faz toda a diferença.
Se eu simplesmente chegar dentro da operação e tiver um cliente bravo e aí ele falou alguma coisa ríspida comigo e eu vou lá e dou uma paulada nele também, eu vou causar mais problema e outras pessoas também podem estar incomodadas com isso. Tinha um momento de muita demanda dentro de uma operação no qual a gente estava startando e aí chegou um momento que agargalou a nossa operação, né? A gente tinha muitos pedidos em produção e estava demorando demais. Chegou alguns clientes, mais precisamente um cliente, que estava bem bravo e já tinha pedido há bastante tempo. E aí ele falou, olha, se vocês não me entregarem agora, eu não vou querer mais, eu vou querer meu dinheiro de volta. Como que eu trato isso, Bruno? Com calma. Quando ela trouxe essa informação e ela trouxe a informação para um colaborador, o colaborador se perdeu, se desestabilizou, se desestruturou emocionalmente e aí começou a falar, pega essa comanda aqui, passa na frente porque não... Calma, calma. Esse é o momento de você ter calma. Aí eu fui para atender essa pessoa e falei, olha senhora, tudo bem? Eu sou o Bruno, eu sou o gerente aqui da operação e eu quero te trazer aqui algumas informações que eu preciso te passar. Eu entendo que esteja demorando bastante, porque hoje a gente está com alto fluxo, realmente está demorando mais do que o normal. A senhora consegue aguardar mais uns 10, 15 minutinhos para que a gente consiga completar o seu pedido na ordem correta, para que a gente não passe o seu pedido na frente de outras pessoas e acabe deixando outras pessoas também bravas, assim como a senhora está agora? Tem como a senhora fazer essa gentileza para nós? Eu prometo para a senhora que a gente vai tentar dar uma agilizada aqui para que eu possa entregar esse pedido o mais rápido possível para você. Então, isso é o como. Eu estou dizendo para ela, aguarda a sua vez, mas é o como eu estou trazendo essa informação para ela. Né? Então, tem essas informações que são importantes, que são o como. A última dica, que é muito valiosa também, silêncio também é comunicação. Em muitos momentos, deixa eu pegar aqui a minha folhinha, em muitos momentos eu estive em operações e eu ficava sentado longe observando o atendente. Né? Então esse é um primeiro passo, assim, quando eu vou dar algum treinamento, alguma palestra sobre vendas, eu costumo olhar para o atendente e ficar vendo como é que é a reação dele quando o gerente, quando o dono não está por perto. E aí muitas vezes eu presenciei as pessoas dentro da operação, chegava o cliente para ser atendido e ela virava de costa. Né? O silêncio também é uma comunicação. Virar de costa, olhar para o cliente e não falar nada também é uma comunicação. Então, em muitos momentos, o cliente chega, a pessoa olha, muitas vezes, às vezes, dentro do ramo da alimentação, você faz mais de uma atividade, então você está cortando alguma coisa ali na produção e chegou o cliente e olhou para você e você só olhou para ele e voltou a fazer o que você estava fazendo. É uma comunicação. Está dizendo para o cliente, aguarda aí que quando eu tiver um tempo eu te atendo. Agora pode demorar 1 hora, pode demorar 10 horas, pode ser em 5 minutos. Isso também é uma comunicação. Obviamente você não falou isso para ele. Mas se você não falar nada, é isso que ele vai entender. Então, o primeiro ponto, não fique em silêncio. Olhou para o cliente, viu que ele está ali, você está fazendo produção, para de fazer a produção uns segundos, olha para o cliente e fala, oi, eu só estou terminando aqui mais uns 2, 3 minutinhos e eu já te atendo, tá? Então, o silêncio também é uma comunicação. Isso é um dos fatores. Outro fator é, eu cheguei, entreguei o cardápio e fiquei quieto. Entreguei o cardápio para o cliente e fiquei quieto. Também é uma comunicação. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para os atendentes é, entreguei o cardápio, o cliente olhou o primeiro lado do cardápio, olhou o segundo lado do cardápio, é porque ele não entendeu nada. Então, é o momento de você entrar em ação. Oi, olha só, vocês querem ajuda? Vocês querem doce ou salgado? Aí vocês vão conduzir a venda conforme esse processo. Eu realmente espero que essas 4 dicas sobre comunicação te ajudem a treinar a sua equipe de forma efetiva para realizar muitas vendas. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.